Bom dia! Já cheguei abrindo o livro, tá bom? Chegamos ao final do nosso capítulo 12, o último capítulo aí do nosso livro 2, tá? Integração e identidade é um capítulo, assim, é um tema muito gostoso de trabalhar, muito bacana, assim, e já digo logo que vou colocar os portugueses no meio também, tá? Você vai ver que ao longo desse capítulo a gente tem arte indígena, arte africana, e eu vou colocar os portugueses, porque, na verdade, os portugueses você já veio vendo, né, em relação aos azulejos e tudo mais, mas em algum momento ele vai entrar aqui também, tá? Então, vamos começar? Abre aí, capítulo 12, lá na página 114, ok? Na nossa aula do Zoom, a gente vai ver um pouquinho da África, né? Ao longo, a gente vai ver alguns vídeos, assim, para fixar bem toda essa influência, toda essa integração que a gente teve desses povos para criar nossa identidade, nossa cultura brasileira, ok? Então, sem mais delongas, arte indígena. Se eu fosse você, eu começava a prestar muita atenção, tá? Porque você vai ver que você vai ter mais contato ainda com esse capítulo ao longo do bimestre, tá? Então, assim, já começa a abrir os ouvidos para conseguir captar, né? E aí fechar com notão esse quarto bimestre, tá bom? Vamos lá. Do mesmo modo que os navios de Cristóvão Colombo encontraram civilizações estabelecidas ao chegar às Américas, os navegantes portugueses, ao chegar à América do Sul, ao território que mais tarde receberia o nome de Brasil, também encontraram uma grande diversidade de habitantes que falavam diferentes línguas e com distintas formas de organização social e econômica, sem qualquer semelhança com a Europa de 1500. Tá? Então, não havia nada parecido com a Europa de 1500 quando os portugueses chegaram aqui em nossas terras, ok? A gente viu sobre os maias, astecas e os incas, né? Que antes de Cristóvão Colombo chegar lá, os espanhóis, e aqui foram os portugueses. A gente já sabe isso de história, certo? Segundo os pesquisadores, o povoamento da América do Sul teria iniciado em torno de 20.000 a.C. Escavações arqueológicas em Lagoa Santa, que é em Minas Gerais, Rio Claro, São Paulo e Bicuí, que é no Rio Grande do Sul, encontraram vestígios que, segundo os métodos geralmente aceitos de datação, que é o carbono 14, são de 16.000 a.C., de 14.200 a.C. e de 12.770 a.C., que revelariam a presença de seres humanos aqui no Brasil, tá? Então, já estava rolando um monte de coisa lá no Egito e já tinha índio aqui, certo? Então, repara as datações, né? Antes de Cristo. Então, já tinha povos aqui, originários e tudo mais, tá? Os verdadeiros donos da terra, né? Toda aquela questão. E aí a gente tem alguns objetos encontrados, né? Que faz com que a gente tenha essa previsão de datas aqui, tá? Os povos indígenas que ainda hoje habitam o continente sul-americano são descendentes de populações que aqui chegaram há milhares de anos e ocuparam toda a extensão do continente. Pesquisadores estimam que, na época da chegada dos navegantes portugueses, o número dessa população estava entre 2 a 4 milhões de ameríndios, distintos entre si a partir de troncos ou de famílias linguísticas a que pertenciam. Tá? Ameríndios, você sabe que é a junção da palavra América, que são as Américas, e os índios, né, que são os índios. Beleza? Segundo essas pesquisas, os nativos brasileiros viviam agrupados em pequenas sociedades organizadas, como que a gente chama em aldeias, independentes entre si, mas que poderiam se unir em casos de necessidade. Alimentavam-se por meio da caça, da pesca, da coleta de frutos e raízes e praticavam agricultura, o que não garantia sua permanência em um único local.
Permaneciam nos vales de rios navegáveis, onde existissem terras férteis, em um regime semi-sedentário. O legado dessas culturas permanece vivo até hoje, por meio das expressões artísticas realizadas atualmente. Tá? Então, a gente vê aqui que troncos ou famílias linguísticas, né? Até hoje a gente consegue identificar esses descendentes justamente por essa forma de classificar as línguas, tá? A raiz linguística, né? O tronco, então, consegue se chegar ao número 1, vamos botar assim, né? Daquela tribo, daquela etnia, ok? Manifestações culturais indígenas na atualidade. Pintura corporal, né? Você sabe que os índios se pintam, né? Para N questões, né? Questões religiosas, questões de festa, questões de simbologia em relação à marcação da sua própria tribo, né? E assim, o fato, né, de se rabiscar não é algo da nossa atualidade, certo? Os índios já fazem isso, né? Tem umas tatuagens assim tribais mesmo, né? Marcações de tribos mesmo. Então, a tatuagem que a gente conhece hoje, ou a body art, que é uma arte feita no corpo, né? Tem aí sua raiz aí na pintura corporal dos indígenas, tá? Isso no mundo inteiro, tá? Não só aqui no Brasil. Uma das manifestações culturais indígenas é a pintura corporal. Pode ser realizada com os próprios dedos ou com o uso de pequenos talhos de bambu ou de galhos usados como se fossem pincéis. As tintas são feitas com pigmentos naturais retirados de frutas, como o genipapo e o urucum. Minerais como o calil é como carvão resultante de fogueiras. A palavra urucum vem do tupi urucu, que significa vermelho. Sua fruta torna-se vermelha quando amadurece. Então, aqui a gente tem... Eu nunca vi, eu só vi urucum em pozinho já processado. Mas aqui, então, a gente tem uma ideia, um fruto aberto dessa fruta, né, do urucum. O genipapo, em tupi-guarani, significa fruta que mancha, ou de fazer tintura, fruta que serve para pintar. O corante feito de genipapo é obtido do sumo da fruta verde. A princípio, ele é transparente, mas ao entrar em contato com o ar, ele se oxida e a cor fica entre azul escuro e preto. Quanto mais verde o fruto, mais forte vai ficar a cor, né? E a consistência é parecida com a tinta nanquim. É um preto bem... Aqueles pretos que a gente vê nas imagens dos índios, assim, aquele preto. A pintura corporal relaciona-se, e aí isso é legal de você marcar, a pintura corporal... Deixa eu ver se eu consigo pegar alguma coisa. Peraí. Deixa eu só... Ó. A pintura corporal... Ai, não consigo marcar. A pintura corporal relaciona-se ao cotidiano e aos diversos momentos da aldeia. É utilizado como adorno e também para caracterizar ocasiões festivas ou de guerra. Cada grupo indígena tem seus próprios desenhos e estilos. A iconografia, né, os símbolos pictórios, né, os símbolos de desenhos indígenas é muito rico. Né? Se tiver a oportunidade, eu vou botar para vocês uma atividade muito legal, trabalhando justamente isso, tá? O grafismo indígena é muito rico, é muito legal, muito bonito. Eu vou tentar achar aqui e vou mostrar para vocês, vou deixar... vou deixar aqui, vou tentar lembrar para mostrar para vocês na aula do Zoom sobre o grafismo indígena. Tá? Qualquer coisa me lembra. O caulim, ou argila branca, é composto de caulinita, e a sua cor é branca por ser de baixo teor de ferro. É um mineral argiloso que não pega fogo e não reage quimicamente em outras substâncias. Então, todos esses elementos da natureza fazem com que eles criem, olha só, essas pinturas corporais, tá? Aí a gente tá, da onde vem essa cor vermelho? Da onde vem o preto? Enfim, a gente viu que são elementos naturais, pigmentação natural, tá? Extraídas aí da natureza.
adereços ou adornos e a arte plumária. Os indígenas são zelosos com sua aparência. Cortam o cabelo, depilam o corpo, amarram tiras de látex no tornozelo, abaixo do joelho, para ressaltar os contornos dessas partes do corpo. Usam brincos, adereços no nariz, colares, cocares, cintos e tangas. Então, galera que gosta aí dos seus brincos, né? Tem o pessoal do piercing, tem o pessoal dos colares. Percebe que tudo é uma herança, né? Não saiu do nada. Tem um pessoal até que gosta, né? Assim, dos brincos de pena e tudo mais, eu acho bem bacana. Mas essa ideia do adereço, do adorno, vem de uma cultura indígena, que a gente pegou para a gente. Né? Então, se você tem aí o seu brinco, tem aí o seu colar, né? Mesmo que seja de ouro, pode ter certeza que isso é uma herança genética, isso é uma herança aí dos indígenas na nossa cultura, tá? Ó, usam brinco no nariz. Mas vale ressaltar que cada tribo tem seus próprios costumes, inclusive no que diz respeito à beleza, tá? E a beleza ela é relativa, certo? O que te parece feio é bonito para o outro e assim sucessivamente, tá? E o que é bonito para o outro te parece feio e aí a gente convive, né? O bom, bonito e feio é relativo, tá? Para os indígenas, o sentido da arte plumária é estabelecer a comunicação dos homens com os cosmos. Sua beleza se realiza no contexto de festas e dos rituais. Grande parte dos indígenas, tá? Eles não são monoteístas. Ele acredita em alguns deuses, assim, né? Ou dá um nome diferente para o que a gente chama de Deus, certo? E a cultura é muito rica, mas muito diferente da nossa. Não existe nisso o certo e errado, né? Não existe o que é uma cultura certa e o que é uma cultura errada. Existem culturas diferentes, que trabalham com questões diferentes, tá? A gente não mata nosso inimigo para pegar a força, e come a carne desse inimigo para pegar a força dele. Mas a gente já sabe que isso era um costume de vários povos, dos astecas, dos maias, de algumas tribos indígenas aqui no Brasil, algumas, tá bom? Então, em geral, os nossos índios são mais pacíficos, né, do que das Américas, dos astecas, dos incas e dos maias. Eles são mais pacíficos. Mas pode ocorrer disso também, tá bom? Então, assim, seus costumes são diferentes, mas não quer dizer que são errados, ok? E as suas crenças são muito diferentes. Isso também quer dizer que não é errado, tá? É apenas uma forma diferente de pensar e de ver e tal. E aí aqui a gente tem um índio, a aldeia, pintado e uma série de jogos, de disputas, assim. Então, eles se organizam, né? Eles se pintam, eles se arrumam para várias situações. E aí, galera que gosta de se pintar também, agradeça a essa herança, tá? Porque a maquiagem, por que a mulher se pinta? Né? Porque é para tentar ficar mais bonita, certo? Por que faz uma make, demora numa make? Para realçar seus traços, né? Os homens, a maioria não tem o costume de se pintar, mas se precisar aparecer na televisão, então sempre tem um maquiador que tira a oleosidade, só para quê? Para se apresentar mais bonito, tá? Então aí agradeço mais uma vez aos índios por essa ideia de se embelezar, tá? O trançado, todo mundo já viu a ideia da cestaria, né? Essas peças assim, certamente, se não tem na sua casa, você já viu em algum lugar. O trançado tem presença marcante na cultura indígena, bem como o artesanato brasileiro. A produção dos trançados brasileiros é extremamente variada, não só quanto ao formato e à beleza dos objetos, mas também em relação à sua utilidade. A variedade de plantas que são apropriadas ao trançado no Brasil fornece uma inesgotável fonte de matéria-prima. O índio constrói sua casa em uma grande diversidade de utensílios, como um cesto para uso doméstico, para o transporte de alimentos, objetos, peneira, armadilha para caça e pesca, objetos de adorno pessoal, cocares, tangas, pulseiras, redes, além de adornar instrumentos musicais para o uso em rituais religiosos,
com trançados. Então, são umas amarras, uns trançados muito legais, tá? E essa forma geometrizada, você também vai ver na cerâmica, né? Principalmente a cerâmica marajoara, né? Eu não sei se vocês já tiveram o contato, mas também é uma forma de arte, né? As cerâmicas, e pode ver que é tudo muito geometrizado, tá? E aí, ó, cerâmica. Para o uso diário, são modelados vasos de cerâmicas de diferentes formatos e tamanhos, que são decorados com pinturas e relevos. A tribo Assurini, do Xingu, por exemplo, utilizava como matéria-prima tinta de origem mineral para colorir seus vasos. Essas tintas, vermelha, amarela e preta, é obtida de pedras coloridas encontradas na natureza, que são esfregadas umas em outra, que são esfregadas em outras pedras mais duras e ásperas, com um pouco de água. A superfície desses vasos tem uma decoração muito colorida. Como acabamento, é aplicado sobre a tinta a resina de jatobá, que serve como verniz. Os pincéis utilizados são penas de aves, talhos de madeiras e fibras de plantas variadas. Tá? É uma coisa muito artesanal e muito bonita, né? Até hoje, algumas tribos ainda se valem desse tipo de recursos para se manter, né? Para ganhar o seu sustento, ok? Vamos ver. E aí eu tenho uma ideia de trabalhar com argila, mas aí a gente não está. E na nossa aula do Zoom a gente vai pegar os africanos, tá joia? Então, é isso, né? A gente já começa, então, a entrar aqui nesse universo, deixa eu dar um stop aqui, nesse universo aí da nossa cultura, da nossa raiz, né? E os índios fazem parte dela, assim, quase que totalitário, eu acredito, né? Muita coisa, assim. Se você toma banho hoje, se você tem esse hábito de tomar banho, pode, e espero que tenha, agradeça aos índios, tá bom? Então, assim, a gente vai começar e a gente vai trabalhar várias questões em relação a essa cultura, ok? Então, tudo relacionado ao índio, aos africanos, a gente vai começar a trabalhar a partir de hoje, tá já? Então, um beijão, fica com Deus, não vai ter atividade, tá? E sexta-feira a gente se encontra. Tchau, tchau.